Procedimento ou rito é um meio utilizado quando pedimos algo através da justiça. Na justiça trabalhista, existem 3 tipos de ritos: o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. A principal diferença entre eles é o valor monetário da causa, ou seja, o montante que está sendo pedido. O processo sumário ele é utilizado para causas em que a soma dos pedidos cheguem até 2 salários mínimos no máximo. O procedimento sumaríssimo é para 40 salários mínimos no máximo. E o procedimento ordinário é para valores em que a soma dos pedidos é superior a 40 salários mínimos. Quais são os procedimentos mais comuns? O ordinário e o sumaríssimo. Prazos menores, logo mais agilidade. Essas são as principais características dos processos que tramitam de maneira sumaríssima. Por exemplo, enquanto no processo ordinário o perito tem 30 dias para entregar o laudo e as partes têm 10 dias para se manifestar, num procedimento sumário o perito vai ter 15 dias para me entregar o laudo, as partes vão ter 5 dias para se manifestar. Em regra, o que a gente tem? Entre uma audiência inicial e uma audiência de prosseguimento, né, nós temos, no normal, pelo menos 6 meses entre uma audiência e outra. No sumaríssimo, em 6 meses, o processo já está sentenciado. No procedimento sumaríssimo, ocorre somente uma audiência e as partes podem apresentar, no máximo, 2 testemunhas. No sumaríssimo, eu só vou ter 2 audiências se um dos pedidos, se a parte fizer algum pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade. Por quê? Porque nessa situação eu preciso obrigatoriamente de um perito, que vai ter que ir até a empresa, vai ter que ouvir o que o trabalhador, o que a empresa tem para dizer, avaliar as condições de trabalho, apresentar um laudo e aí o juiz poder decidir. O tipo de procedimento é determinado no momento que o reclamante ingressa com a ação. O procedimento sumaríssimo, por exemplo, exige que seu advogado realize algumas ações previamente. O advogado já, quando ele apresenta a peça, dizendo o que a parte quer, né, para o juiz, ele já tem que dar quais os valores de cada pedido a pedido. Para que isso? Para que o juiz também possa depois, ao fazer a sentença, já fazer a sentença com os valores do que ele está deferindo para a parte, do que ele está dando, né, o que ele entendeu que o autor, o trabalhador, teria direito que não foi pago na época do contrato. Mas existem 2 ocasiões especiais em que não é possível utilizar o procedimento sumaríssimo. Quando o reclamado, o réu, for ente público. O que seria o ente público? É o município, o Estado, a União, as autarquias e as fundações. Por quê? Porque esses entes, eles têm um prazo, os prazos para eles se manifestarem no processo são prazos maiores. Em razão do quê? Em razão do volume de processos que eles precisam estar, né, que eles respondem. Então, para conseguir dar conta de tudo isso dentro da estrutura que eles têm, eles acabam tendo um prazo maior. Não pode quando a gente não encontra mais um empregador, seja ele pessoa física ou uma empresa, se a gente tentou achar ele no endereço, a gente não consegue mais achar e precisa fazer a notificação por edital. O que seria a notificação por edital? É fazer um chamado, uma espécie de chamado no jornal. Então eu também não posso usar o sumaríssimo. Por quê? Porque para fazer esse chamado no jornal, eu preciso de mais prazos, eu preciso de mais tempo. E esse tempo a mais também não é compatível com a rapidez do sumaríssimo.